Bom dia, irmãos. Nós vamos hoje encerrar o nosso curso sobre o crescimento da igreja em Atos dos Apóstolos. E eu espero muito que tenha feito alguma diferença na sua vida, que pelo menos tenha feito você refletir um pouquinho sobre como funciona essa questão de crescimento da igreja, como funciona essa questão de vida em comunidade, de vivermos uns com os outros. Eu gostaria de abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que é o texto para a gente meditar hoje. Atos 13, versículo de 1 até o 4. Atos 13, de 1 a 4. Diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, e João estava com eles como auxiliar. Amém? Vamos fazer uma oração? Nós te pedimos essa manhã, meu Deus, que o Senhor abençoe as nossas vidas. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, ó Deus. Sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas. E eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor venha transformar as nossas vidas hoje, aquecer os nossos corações com a sua presença e nos ensinar a tua palavra, para que possamos vivê-la na nossa vida, ó Deus. Nos ajuda. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós começamos esse curso falando sobre a igreja que pode crescer. Eu acho que a gente precisa levar muito a sério isso. Porque quando a gente fala que a nossa igreja tem pouca gente, que as pessoas não vêm, e etc. Nós precisamos perguntar o porquê. E muito desse porquê nós vimos nesses textos e atos que a gente tem lido esses dias todos. Não adianta você botar o seu joelho no chão e orar para o crescimento da igreja, se não há uma atitude dentro da igreja. Isso não vai mudar nunca. Nós precisamos gravar isso na nossa mente. Então eu quero pedir para vocês hoje, nessa abertura e nesse último dia desse curso, que a gente realmente entenda que se a nossa igreja não tem uma vida em comunidade, não tem uma vida que leva, uma igreja que leva a sério o estudo da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, que não leva a sério as orações, ela não vai crescer. Não adianta você ficar criando métodos de crescimento. Não adianta você sair e distribuir folheto na rua. Isso não vai acontecer. A gente pode até colocar números aqui dentro, 100 pessoas, 200 pessoas, sei lá. Mas para quê? Para quê? O reino de Deus não se preocupa com números, se preocupa com pessoas. Jesus sempre se preocupou com pessoas. Números nunca fez sentido. E um dos grandes momentos da vida do ministério de Jesus sobre isso foi quando Jesus começou a pregar e carregou um pouco na sua pregação sobre compromisso, sobre exigências, e as pessoas resolveram ir embora. Aquela multidão que estava seguindo a Jesus resolveu todo mundo ir embora. Só ficou os 12 apóstolos. E Jesus olhou para eles e disse o seguinte: se vocês quiserem ir embora, pode ir.
Não há preocupação com quantidade, há preocupação com transformação em vida. E é isso que nós precisamos demonstrar aqui. Se não, esquece crescimento. Isso não vai acontecer. Eu não sou profeta não, mas eu posso profetizar que isso não vai acontecer. A Bíblia diz isso. Se a nossa vivência aqui dentro não for de acordo, obrigado, isso não vai acontecer, porque Deus não é maluco. Deus não é maluco de colocar a gente aqui para a gente judiar dela, não é? Então preste atenção nisso. Se preocupe com essa pessoa que está do seu lado aí. Olhe do lado. Se tem dificuldades, tem pessoas que têm muito mais e nós nem sabemos. Tal é a nossa vida de comunhão, que a gente nem sabe que um irmão muitas vezes está passando por necessidade, está passando por dificuldades. Nós temos as condenações na ponta da língua, não é verdade? O irmão passa por isso porque fez aquilo. A irmã tem uma vida assim por causa de coisas assadas. Será? E você? Quando você tem dificuldade, qual é o seu pecado? Do que a gente precisa? Então, antes de mais nada, leiam esse primeiro capítulo, decorem esse primeiro capítulo, leiam o texto bíblico e entendam de uma vez por todas. Se a igreja não seguir esse padrão, que é o padrão bíblico, não tem nada a ver com quem está falando, quem está ensinando, nada a ver com isso, é bíblico, está na Bíblia, nós temos na Bíblia isso aí, né? Esquece o crescimento da igreja, esquece, porque a igreja não vai crescer, e nem deve crescer, porque se for crescer para dar trabalho, bobagem, né? E nós terminamos hoje o nosso curso, lá no finalzinho agora, para falar, depois que a igreja crescer, depois que a igreja se transformar nesse exemplo de comunidade, né, de preocupação uns com os outros, de amor uns com os outros, de ter um ensino que provoque alguma coisa em nós, né? Não que a gente vem para a igreja para passear e ouvir assim uma mensagem rengo-rengo, né? Que não sabe de onde vem nem para onde foi. Uma igreja de oração. Eu até queria pedir uma informação, acho que a Kelly, sobre a Eloá. O que está acontecendo com a Eloá? Desligou o aparelho. Estava reagindo, é isso que eu... Mas hoje desligou o aparelho, então... Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você consegue ter noção do sofrimento dessa mãe? Você consegue? Do sofrimento do pai? Você consegue ter noção disso? Da filha que foi para a escola, passa mal, tem morte cerebral, né? E a morte cerebral se confirma depois, e a criança realmente faleceu, tem 15 anos, é isso? 15 anos. Você consegue imaginar a dor dessa mãe? Hã? Filha única. Não que quem tem 10 filhos e perder um, a dor vai ser menor, né? Mas filha única, aparentemente dói mais, eu não sei, mas... Dá para a gente imaginar isso? Né? Então, perceba como as pessoas sofrem. E qual que é o nosso papel? É o papel de Jesus. Jesus, quando andava e via as pessoas sofrendo, aquilo doía no coração dele. E ele tomava uma atitude. Aí eu pergunto para você que está aí, com essa noção de sofrimento, já pensou em alguma coisa? Pensou em alguma coisa que se pode fazer para abraçar essa mãe? Eu não sei nem de onde ela é, né? Para abraçar essa mãe, para fazer alguma coisa que
acalmar, diminuir, eu não sei qual é a palavra aí, porque uma dor dessa não se acalma, né? Uma dor dessa não se tira, mas para que a pessoa se sinta pelo menos confortada. Alguém pensou em alguma coisa? É essa a resposta que nós precisamos questionar no nosso coração. Porque a gente vive uma vida agora de Cidade Alerta. Já viu Cidade Alerta? Alguém assiste Cidade Alerta? Eu não assisto, não tenho paciência para assistir aquilo, né? Mas aquilo nos causa revolta, nos causa dor, nos causa, sei lá, emoções variadas. Mas quando termina aquele programa e você vai assistir a sua novela, o seu filme, o seu programinha, aquilo passa, não é assim? Não é assim que funciona? Aquilo passa. Mas será que a dor daquela pessoa passou? Não passou. O problema é que a gente não tem essa empatia com as pessoas. A gente não participa das dores das pessoas como Deus participa das nossas. E isso é dolorido demais. Então eu queria carregar nessa abertura hoje, para servir como um desafio para nós. Nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Precisamos mudar. Não adianta você ficar dando de crente para a rua por aí. Não adianta. Não adianta você andar com aparência de crente, com a Bíblia debaixo do braço. Isso não faz a menor diferença na vida de ninguém. A pessoa precisa olhar para você e saber o seguinte: quando eu precisar, eu sei com quem eu posso contar. E não é aquela pessoa lá da rua, é uma pessoa daqui de dentro que eu posso contar. Agora, será que eu posso? Será que eu posso? Para mim, a igreja não faz sentido se for diferente. Culto, para mim, é só alimentar a barriga de crente. Desculpe. Para mim, culto é só alimentar a barriga de crente. É só para você vestir a sua melhor roupa e vir aqui, sentar bonitinho aí, cantar bonitinho, ouvir uma pregação que não muda a vida de ninguém, se levantar, cumprimentar as pessoas e ir embora para casa. É só uma atividade social. Me desculpa o desabafo, mas para mim é assim. Se não houver transformação de vida, se não houver mudança de vida que seja capaz de a gente lá fora ser diferente, eu vou dizer bem a verdade para você: você está perdendo tempo. Estamos perdendo o nosso tempo completamente. E é isso, é a palavra de Deus que diz. Infelizmente não sou eu. Se fosse eu, você podia falar assim: esse cara é maluco, esse cara é louco, esse cara é folgado, esse cara é bobo. Beleza? Mas leia a Bíblia e diga para mim que eu sou folgado. Leia a Bíblia e diga para mim que eu sou bobo. Leia a Bíblia e diga para mim que eu estou falando besteira. Nós precisamos ter transformação na nossa vida. Precisamos sim perder o sono, porque alguém dorme debaixo de um banco de rodoviária e a gente não está nem aí, ó. Até quando vai ser assim? Até quando? Porque pousar de crente é a coisa mais fácil do mundo, né? É a coisa mais fácil do mundo. Linguajar de crente é a coisa mais fácil do mundo. E vida? E a vida? Será que ela foi transformada? Jesus não morreu na cruz, irmãos, para a gente ficar aqui só de lero-lero com as pessoas. Jesus não morreu na cruz para a gente se reunir aqui e ficar aí tomando cafezinho, conversando, batendo nas costas dos outros. Ele morreu numa cruz, sem ter culpa nenhuma. Sabe por quê? Porque ele se importou com a nossa dor. Por isso, ele se meteu na nossa vida. Por quê? Porque a gente precisava. E quando alguém precisa, você se mexe também? Eu acredito, meu irmão, que não é perda de tempo de estar na igreja. A gente tem que se alimentar, aprender a palavra na igreja. E a gente se alimenta? Mas para se usar para fora. Exatamente. Mas a gente tem que estar aqui, tem que ter comunhão com os irmãos, sim, tem que ter alimentação da palavra. Porque se você não se alimentar da palavra, você acaba se frustrando. Claro, mas é lógico. Agora a pergunta que eu faço... Sim, mas aí que vem a questão: a gente está se alimentando? Essa comunhão.
Para poder ir para fora, dentro de favela, dentro de presídio, dentro de creche, para poder evangelizar. Sim. A questão é, isso está produzindo isso? O que eu estou dizendo é quando a gente vem aqui só para fazer esse encontro social, né? Para dizer que domingo eu tenho que estar na igreja. Eu tenho que bater cartão lá, irmão. Eu tenho que bater cartão lá. Para que serve? Eu fiquei muito tempo longe da igreja, por uma série de motivos, que não compensa contar aqui. Em nenhum momento eu senti falta. Olha só como é doloroso dizer isso. Isso dói para mim dizer isso. Em nenhum momento senti falta. Porque comunhão com as pessoas eu tinha, porque eu visitava as pessoas, eu estava com as pessoas. Leitura da Bíblia, desculpe, mas eu leio a Bíblia em casa. Eu estudo e muito. Nunca parei de estudar. Pregações, eu ouvi em tudo quanto é lado. Seja na internet, seja em pessoas, conversando com pessoas. E vou dizer para você com toda a dor do meu coração, não senti falta. Não é doloroso escutar isso? Para mim é doloroso dizer. E eu não estou falando daqui, eu estou falando de qualquer lugar, porque eu já visitei muitas. Ah, irmão, aquela igreja lá é boa, provavelmente eu já fui nela. Provavelmente eu já fui nela. E posso dizer para vocês, não muda a vida de ninguém. Por experiência própria, posso te falar o contrário. Fiquei 15 anos afastado, 15 anos eu senti muita falta. Eu procurava em outras igrejas também, de outras maneiras, e eu senti muita falta do Paulo. Por isso que eu falo, a gente tem que vir na igreja para se alimentar, para aprender cada vez mais. E eu fico feliz de escutar isso. E muitas vezes você não entende muita coisa se você não ouvir. Sim. Uma pessoa tem uma sabedoria de você. A gente não tem curso de teologia. Eu também não. Estou tentando. Mas é bom escutar isso. A senhora não está me contrariando. Não estou me sentindo contrariado. Muito pelo contrário. Estou me sentindo bem de ouvir que alguém fez falta para alguém. Porque deveria fazer falta para todo mundo. Deveria fazer falta para todo mundo. E é assim que tem que ser. E eu não voltei para cá. Sim. Bem. Amém. É assim mesmo que tem que ser. E eu voltei para cá porque eu acho que a gente precisa ter essa mudança, essa transformação, né? Eu preciso, você precisa, e juntos fica muito mais fácil. Mas precisamos estar olhando para o mesmo lado, precisamos estar olhando para o mesmo lugar. E a Bíblia diz que devemos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Vamos para os finalmente então? Foi só um desabafo, porque eu não gosto, eu sinceramente, eu não gosto de vir aqui fazer um estudo, fazer uma pregação, qualquer coisa, e perceber que isso não está servindo para ninguém. Eu paro de fazer. Eu paro de fazer. Já fiz isso muitas vezes. Teve uma vez que eu estava pregando num culto dos lares aqui, e eu olhei para as pessoas, ninguém estava prestando atenção em mim. Ninguém estava prestando atenção. Eu cheguei para os irmãos e falei: irmãos, está na hora de eu parar de pregar. Mas por quê? Porque ninguém está prestando atenção. E eu vou falar para as pessoas para ninguém prestar atenção, para quê? Então talvez o meu método está esgotado, está na hora de eu começar a pensar em outra coisa. Então enquanto eu penso, vocês se viram. E assim foi. E se o método está estragado, então que tem que ter outra pessoa para fazer isso. Isso aqui, essa função aqui, não é tem que ser esse cara, tem que ser aquela pessoa, tem que ser. Não, acho que não. Tem que ser alguma coisa, alguma mensagem que provoque mudança. Você está falando toda vez que você muda de igreja, você falou que e quando a gente sai da igreja e muda, às vezes é poucos que lembram a igreja. É disso que eu estou falando, né? Porque quando a gente sai da igreja e vai para aqui, se encontrar as pessoas, ninguém comentou nada, aí tem outra pessoa falando assim, só. Se ele for passar para ver o que aconteceu, ligar. Só um sentiu a falta. Eu sei como é que é. Não leve a mal, por favor. Só estou dizendo que a gente precisa
levar um pouco mais a sério a coisa, prestar atenção, prestar atenção na palavra de Deus, porque a gente precisa de transformação. Eu sempre penso o seguinte, quando eu estou trabalhando numa empresa, por exemplo, se aquela empresa não faz sentido na minha vida, eu não sei porque eu estou lá, sabe? Tem que fazer sentido, a vida tem que ser vivida com intensidade, né? Amanhã eu posso não estar mais aqui, hoje eu posso não estar mais aqui, então eu preciso viver com intensidade, eu preciso fazer valer a pena. Nós precisamos fazer valer a nossa vida, fazer valer a pena, né? Então, não leve nem como um desabafo, porque isso não é um desabafo, isso é pregação. Eu estou colocando no corpo da pregação, estou pregando, eu estou dizendo para vocês o que Jesus disse naquela época às pessoas. A gente precisa levar a sério. Jesus falou isso para um monte de religiosos que achavam que fazia tudo certo e fazia tudo errado, mas eles tinham convicção de que faziam certo, mas fazia errado. Então, nós precisamos levar a sério. Faz diferença. É muito importante querer ser amado cristão verdadeiro, e isso é raro. Então isso é muito importante. O irmão está aqui passando isso para nós, nós precisamos aprender. É por aí que eu vejo. Que bom. Como expandir o reino para longe? Como a gente leva o reino de Deus para longe? E a sugestão que a Bíblia tem são os missionários. Missionários. Aí eu pergunto para você, qual é o valor que tem um missionário? Vou contar uma história. Uma certa vez um missionário, amigo meu, amigo de vocês conhecem, estava no carro indo para um congresso, uma conferência, um culto, sei lá o que era, com um pastor. Ele estava com o filho dele do lado. E aí esse pastor fez a pergunta: e aí, o seu filho vai ser o que quando crescer? Aí o menino falou assim: eu vou ser missionário. Aí o pastor olhou para o pai dele e falou assim: não tire isso da cabeça do seu filho. É melhor ser pastor. Pastor, você fica no seu lugarzinho, não tem dor de cabeça, está tranquilo, né? Tem aquela vidinha boa, tem o seu carro. Vai ser missionário, você não sabe para onde você vai, você não sabe o sofrimento que você vai ter, as lutas que você vai ter, ninguém vai te ouvir direito. Então, tira isso da cabeça do seu filho. Eu não preciso nem dizer que esse missionário aí que vocês conhecem, vou falar o nome dele, mas vocês conhecem? Vocês conhecem o Vagnão? Descarregou um toró de coisa na cabeça desse pastor que acho que ele nunca mais teve coragem de repetir tal coisa. Conhece o Vagnão, né? Conhece, né? Vagnão. Porque lá é boca dura. Aprendi muito com esse cara sobre missões e aprender a levar a sério missões. Esse cara é fantástico. E o texto que nós lemos fala da igreja. Quando a igreja começou a crescer, né? O que ela precisava fazer? Precisava crescer para longe. E numa dessas reuniões de oração da igreja, o Espírito Santo comentou é bom, né? Comentou com um profeta da igreja: olha, separa a minha Barnabé e Saulo, que eles vão para o mundo. Eles não são daqui, eles são do mundo. Manda eles para lá. Saulo e Barnabé foram, e vocês conhecem o restante da história. Pregação por todo quanto é lado, né? E hoje em dia acontece a mesma coisa. Muitas pessoas, olha a lista de missionários que tem ali, e eu digo para você que não é nem 10% do que existe no mundo, espalhado pelo mundo. Nós lembramos deles? Nós pensamos neles? A gente não pensa neles tanto que para pensar, tem um dia dedicado ao missionário, não tem? Não tem? Tem um dia que como é que chama? A Sandra vem aqui, passa vídeo e comenta umas coisas, dá umas biblinhas para a gente ler, para mostrar que tem gente no campo missionário pregando o evangelho, passando por poucas e boas para levar o evangelho para fora, né? Missionários. Porque nós aqui, a nossa responsabilidade já é grande, nós temos um bairro inteiro para transformar.
Um bairro inteiro. Só que o Evangelho é do mundo todo. E para conquistar o mundo todo, nós precisamos enviar representantes. E esses representantes são os missionários. Então eu gostaria de desafiar você, nesse último dia de curso, a pensar sempre nos nossos missionários, a orar por eles, se possível contribuir, ajudar, porque esses caras vivem no mundo aí, ao Deus dará, literalmente, e tem muitas histórias muito boas e muitas histórias muito ruins a respeito disso, né? Uma delas, por exemplo, não sei nem se eu conto isso, que eu estou muito desabafo hoje, né? Desabafar é doloroso, né? Mas eu vou desabafar mais uma vez. A junta missionária recebeu um aviso que um missionário que estava no campo, pegou malária e a família dele também. E ele mandou uma mensagem para a base do campo, dizendo que é o seguinte: olha, a gente precisa de condições financeiras para poder fazer o tratamento e continuar a pregação do Evangelho. E a resposta foi o seguinte: ele já recebeu a parte que lhe cabe, ele que administre melhor as suas rendas. Entrou no carrão dele e foi embora para casa cuidar da sua igreja. É revoltante? É isso, irmãos. No meio de tantas histórias lindas e maravilhosas, temos essas histórias para contar, infelizmente. De um pastor que estava na Bolívia, o evangelho fervendo lá. Chega o aviso para ele: volta para casa. Mas como que eu vou voltar para casa? Tudo pregando aqui. A igreja não tem mais condição de sustentar você, volta para cá. Trouxe ele de volta. A igreja linda e maravilhosa, com seus bancos de madeira maravilhosos, com o seu aparelhagem de som de última geração, não tem dinheiro para manter um missionário num país onde o evangelho estava fervendo, pegando fogo. Para de pregar, ué. Mas abrir mão do nosso luxo, do nosso conforto, jamais. Porque não dizem por aí que quem crê em Jesus tem vida boa? Não dizem por aí? Que pena, né? Então o missionário sofre. Missionário sofre demais. Quando vai com a família, então sofre mais ainda. Agora eu fico perguntando: por que o missionário que sofre quer que o filho dele também seja missionário? Por quê? Por causa do amor pela evangelização, pelo amor em compartilhar aquilo que Deus compartilhou com a gente. O amor que Deus colocou no nosso coração é tão grande que a gente precisa estar para fora. E esses caras são duros na queda, não quer nem saber. Se você nunca conversou com um missionário, você não sabe o que está perdendo. Sente um dia para conversar, para você ver só. Sente um dia para conversar, para ouvir as histórias. Eu estava lembrando do Valdir. O Valdir vem aqui com a Vanderly e conta as histórias dele, a gente já fica maravilhado, não fica? Senta para conversar com esses dois. Senta para conversar com esses dois, que você vai ver o que é maravilha de Deus acontecendo assim na frente das pessoas. Senta para conversar. É maravilhoso. Deus revira muito ponta cabeça. Deus revira muito ponta cabeça. É impressionante. É maravilhoso. E eu queria compartilhar com vocês algumas frases que eu peguei de alguns missionários aí. Eu gostaria que cada um lesse uma. Está aí, ó, logo depois do texto, Atos 13, capítulo de 1 a 4. Todos têm uma apostila, não? Tem gente que não tem? Fechou. Não tem jeito. Não tem, mas será? Vamos lá, alguém pode ler para mim primeiro? Os missionários não deveriam buscar igrejas que os suportam, mas elas sim deveriam querer dar esse suporte. O que essa frase diz para você?
O que essa frase diz para você? É. 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 A igreja que está dando seus filhos suporte, coisa que em momentos que foi dito aí sobre na hora do suporte, não Suporta nada. Uma das coisas que você mais vai ouvir quando você conversar com o missionário é o seguinte: quando ele sai do campo, ele vem passar umas férias ou alguma coisa aqui na cidade, ele vai pregar nas igrejas, não vai? Por que ele faz isso? Além, logicamente, de compartilhar as boas novas, né? Não entendi. Também, mas mais do que isso ainda, ele vai nas igrejas para ver se consegue parceiros para manter o trabalho. Ele vai atrás. E o que esse Teófilo Clark, que é um pastor e missionário, está dizendo aqui é o seguinte: o missionário não devia vir atrás da gente, é a gente que devia atrás dele, porque é ele que está fazendo um favor para nós. Não é a igreja que está fazendo um favor para o missionário, é o missionário que faz o favor. Aonde eu e você deveríamos estar, ele está, para que nós pudéssemos estar sentadinhos aqui bonitinho. E muita gente está aí no campo sentado no chão. No chão. Alguém acompanha aí as notícias do Mário? O Mário é outro cara sensacional. Sensacional. Mas se você acompanhar a vida dele, vocês fizeram pãozinho lá, né? Deram um curso de panificação e fizeram um curso de pãozinho. Nunca tinham comido pão na vida. Vou imaginar isso? Daqui a pouco vem o Mário aqui, coitado, de férias. Eu acho que está doente, inclusive, né? Alguém já pensou em ajudar ele? Não? O filho também. Alguém passou pela cabeça a igreja precisa fazer alguma coisa para ajudar ele? Alguém? Não pensamos nisso, né? Mas pensa só, daí veio um anão para cá e coitado, vai ter que fazer a via sacra dele de novo, né? Pregar nas igrejas para conseguir verba para continuar o trabalho, né? Não é a igreja que vai atrás do missionário, o missionário que vem atrás da igreja. Eu já ouvi pastores dizer que missionários são pedintes dentro da igreja. E olha, de uma certa forma é verdade. Se os caras não pedirem, os caras estão mortos, né? É doloroso isso, né? A igreja que devia ir atrás deles, né? Mas é eles que vêm atrás da gente. Qual que é a segunda frase? Alguém lê para mim, por favor? Quero uma igreja tranquila. Quero uma igreja missionária. Isso. Eu espero que isso não machuque vocês, que é do Papa Francisco essa frase, né? Espero que não machuque vocês, porque tem pessoal, o Papa não tem moral para falar. Nesse ponto ele teve, né? Eu não quero uma igreja tranquila, eu quero uma igreja missionária. Eu não quero uma igreja que fica tudo assim, eu quero uma igreja missionária, que vai lá fora, que traz as pessoas problemáticas, né? Não foi assim a parábola da grande ceia? Não foi? O servo saiu procurar pessoas para vir para a ceia, né? Para a festa que ele ia fazer, para o banquete. E os ricos, né, começaram a dar desculpa, não vai dar para mim, não vai dar para mim, não vai dar para mim. Então chegou, olha, ninguém vai vir. Por quê? Está todo mundo ocupado. Então sai para as ruas, para os becos, traz tudo que tiver, pé ruim, gente, sabe, doente, pode trazer tudo para cá. Mas a minha casa vai estar cheia. É isso. É isso. Porque pessoas dão dor de cabeça. E tem gente que não quer saber de dor de cabeça, né? Como se a gente não desse dor de cabeça, né? Não, não dá dor de cabeça? Dá dor de cabeça. Então eu não quero uma igreja tranquila, eu quero uma igreja missionária. Qual é a quarta frase aí? Oi? Terceira, né? Desculpa, pode falar. Dois jovens moravianos se venderam como escravos para que pudessem pregar o evangelho. Alguém conhece essa história? Alguém conhece? Ninguém conhece? Então olha, eu peguei ela na frases e citações bíblicas. Digitem isso no Facebook, vocês vão ver, vai entrar essa página aqui, lá vocês vão conseguir encontrar essa história. Mas dois jovens, eles queriam pregar o evangelho em tal lugar e não conseguiam porque foi barrado o lugar, não deixava entrar missionário mais. Aquele país simplesmente se fechou para o evangelho, não deixava ninguém entrar. E aí, só que os escravos entravam. E esses dois jovens tiveram a maluca ideia de se vender como escravo para conseguir entrar naquele país e pregar o evangelho. Tem maluquice maior que essa? Será que a gente teria coragem de fazer algo semelhante?
se venderam como escravos, entraram algemados para conseguir pregar o evangelho naquele lugar. José desceu para o Egito como escravo e se tornou o que se tornou, né? Essa história é muito linda. Se vocês puderem dar uma olhadinha nela, digitem lá no Facebook frases e citações bíblicas, vai aparecer a página e vocês vão conseguir pegar essa história lá essa história completa, né? A quarta frase, alguém pode ler para mim, por favor? A missão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, o tempo de Deus é hoje. Esse é do Ronaldo Lidório, muitas pessoas devem conhecer, né? A missão de Deus é o mundo, é no mundo que as coisas acontecem. É no mundo que as coisas acontecem, onde a gente está, né? É esse lugar que a gente faz missão. Então você pode fazer missão aonde você estiver, né? Você está no mundo? Tá, então você está no lugar certo, porque é no mundo que a missão acontece. O método de Deus é a igreja, porque a igreja é o que dá suporte, ou pelo menos deveria ser, dá suporte para que essa missão aconteça. É a partir da igreja, e aí eu levo em consideração o que a irmã falou aqui, da igreja, de se reunir na igreja, mas tem que ser aquela igreja que muda a vida, né? Essa igreja que serve como suporte para mudar as coisas. Eu sempre pensei nisso, sempre na minha cabeça, sempre pensei nisso. Se eu quiser mudar o mundo, a gente tem que mudar o mundo através da igreja, porque é a igreja que dá suporte para isso. É a igreja que dá suporte. E o tempo de Deus é quando? Semana que vem, mês que vem. Quando que é o mês das missões? Alguém lembra o mês das missões? Ninguém lembra? Eu também não lembro. Mas tem o mês das missões. E no mês das missões, nós vamos fazer um trabalho maravilhoso de missão. Como se pudesse esperar, né? Conta uma história, não sei se é verdadeira, de um rapaz que ouviu a pregação do evangelho e queria se converter. Só que era de noite já. E ele foi na igreja, chegou lá, a porta fechada. Ele começou a bater na porta, pá. E o pastor, ei, o que está acontecendo? Não, pastor, eu preciso me converter. Eu já estou dormindo, volta amanhã cedo, a gente conversa. Não, tem que ser agora, eu quero me converter, eu preciso conhecer Jesus, eu preciso falar, eu preciso que o senhor me diga o que eu tenho que fazer. E o pastor lá dentro, não, pelo amor de Deus, volta amanhã. Amanhã a gente conversa, pode vir cedinho aqui, eu te atendo. Não, tem que ser agora. Ele encheu a paciência, que o pastor o recebeu, ele se converteu, foi embora para casa feliz da vida, e no outro dia foi trabalhar. E trabalhando, sofreu um acidente. Desabou toda uma estrutura que estava, caiu tudo em cima dele. E ele estava lá completamente estrupiado, né? E aí as pessoas chegaram para socorrer, e sabe o que ele disse? Obrigado, meu Deus, porque se tivesse deixado para hoje, seria tarde demais. O tempo é hoje, não é amanhã, não é depois da manhã. A missão acontece hoje. Tem oportunidade? Pregue. Apareceu a oportunidade? Faça. Deixa para amanhã, faça agora. A oportunidade ela veio e a gente precisa pagar. Quinta-feira eu estava esperando ele. Aí nisso veio uma moça para me vender para a unidade. Ela começou a falar. Bem sugestivo, né? Quem falou mais foi eu. Aí eu comecei a dizer, você já anda com Jesus? Sério, Jesus? Você já tem ele no seu coração? Se não tem, meu filho, vai para ele. Procura ele. Ele é o único que tem. Para levar mais uma coisa. Aí eu comecei a falar com a minha irmã, eu também pregando para ela, tive essa oportunidade. Ela me veio assim, espontânea, sabe? Foi maravilhoso. Ela ficou assim, sabe, parada, me olhando, me ouvindo. Ele chegou e eu estava me falando. É bom, é muito bom. Você sente assim, nossa, diferente. Sente realizado, né? Com certeza. É verdade. Se ela não ir, mas a sementinha bateu na nossa. Nós somos plantadores de sementes. Nós somos plantadores de sementes. Plantamos. E é Deus que faz crescer ou não, né? Fala, meu amigo. Gostei dessa, o autor de Hebreus. Quem que é o autor de Hebreus? Quem que é o autor de Hebreus? Alguém sabe quem é o autor de Hebreus? Ninguém sabe? 200 anos na igreja, vocês não sabem quem escreveu Hebreus? Então seja bem-vindo ao meu clube, porque eu também não sei. Fala aí.
A fim de que nenhum de vós endureceis pelo engano. Amém. Quanto tempo eu tenho? Eu não sei, mas tem que ser hoje, tem. Né? Tem que ser hoje. O tempo é hoje. Negócio de oportunidade, tinha um pregador do século XVI, se não me falha a memória, chamado Moody. Alguém deve ter ouvido falar esse nome em algum lugar. E ele era esse cara que não perdeu oportunidade de jeito nenhum. O cara era dureza. Uma vez ele estava indo embora para casa e caiu uma tempestade. E ele ficou lá debaixo da cobertura, né? Aquela chuva, e passou um cara com um guarda-chuva. E o cara com o guarda-chuva passou e olhou para ele assim: ô, e aí, quer um abrigo para ir embora? Quero. Aí ele chegou debaixo do guarda-chuva e falou assim: ah, o senhor me deu um abrigo. Ah, tá. E o senhor já tem abrigo para sua alma? E aí começou já. Não perde a chance. Não perde a oportunidade. Qualquer coisinha ele pega a deixa e segue o enterro, né? E vamos falar as coisas. Pode falar. Quer falar? Não? Então tá bom. E vamos agora para a última frase. E essa frase eu gostaria que lêssemos todos juntos. Pode ser? É só ler o que está aqui, ó. Porque essa frase, quem falou, é incontestável, né? Você pode questionar os outros, mas esse você duvido que você conteste. Duvido que você conteste. Vamos lá? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Quem disse isso? Jesus disse. Esse é o verdadeiro. Vocês são o sal da terra. Que diferença que faz o sal na comida? Dá sabor e conserva. Como que as pessoas faziam? Já parou para pensar como que as pessoas faziam para conservar alimentos quando não tinha geladeira? Sal, né? Sal. Mano, depois tinha que dar um banho na comida, senão não tem que comer, né? Mas o sal preservava o alimento. Minha mãe fazia carne naquelas latas É. Tomar banho, mas já com sal. E ali, ela esquentava, comendo uma delícia. Comi o mês inteiro. Eu falo isso que eu tô vendo. A geladeira não conserva tão bem, né? Sabe qual é o problema de missões? Que todo mundo pensa que missionário é só quem sai da sua terra e vai para outro lugar. É também, né? Mas não é assim. Então, é também. Também. Mas existem outras maneiras de fazer missão. Existem outras maneiras, depois de visto na nossa própria cidade. Eu tive essa experiência. Nós saímos, deixávamos de ir à igreja para construir uma garagem, um lugar para poder implantar o evangelho dentro de uma favela que não entrava nem carro. Era comandada por uma milícia toda armada de sentar dentro do bairro. Era toda fechada com tudo das abertas. Não entrava ninguém, a não ser quem fechava. Nós deixamos de estar na comunidade da igreja para poder estar lá pregando. E dentro da nossa própria cidade, dentro da igreja. Eles moravam lá, a igreja era lá. E isso não é porque você deixa de ser missionário, porque você não sai para fora, sai do Brasil, dos Estados Unidos. Você está dentro da sua cidade fazendo missões. Parece que tem um status, Então, né? a gente tem tanta oportunidade de fazer alguma coisa aqui mesmo na nossa cidade. Quantas oportunidades E você a tem? gente não utiliza esses métodos. Exatamente. A gente missionários aqui para fora. E a gente pode fazer missão dentro da nossa cidade, às vezes dentro do nosso bairro. E a gente não faz. Com certeza. É o que eu falo para você, a gente tem que estar na igreja sim, para poder se alimentar, porque a palavra é nosso alimento. Só que essa última frase, eu sempre levo para mim, que a gente é o sol da terra. E a luz do mundo, você sabe que eu sempre falei isso para você. Entendeu? Que a gente tem que fazer a diferença onde a gente está, não só no trabalho, mas procurar um lugar onde a gente pode evangelizar. Aqui nós temos presídio, temos tantos lugares, e a gente está aqui de braço cruzado. A gente não vai. Fala, Nego. Quando eu era criança, com uns 12 anos, nós trabalhávamos. Ixi, faz tempo, você lembra ainda? Olha, boa, hein? Fala. Trabalhava com cara, tinha quase aquele colchão de cimento assim, tinha uma salgadeira. Aí a tia tinha que ir no animal, colocava a carne lá dentro, salgava, todo dia, parecia que era salgado.
Só conserva. Basicamente é o mesmo, né? Salgar os alimentos. Também fazia, por exemplo, para cozinhar um feijão no almoço. Aí sobrava feijão. Tem geladeira, lógico. Aí sabe qual método para usar? Uma bacinha com água uma bacinha com água. Eu fazia isso. Aí para o feijão relaxando. Para não estragar, né? Ia cozinhar. Delícia, muito bem. Maravilha. Mas ela fazia isso daí, uma bacinha com água. Certo. Para conservar. Diga. Quem? Não é o Raimundo Nonato. Tinha que ser, né? Não. Tem. Tem gente que é chato, né? Tem gente que é chato. Às vezes ele tem o sal de baixo, outros não tem sal nenhum. Então você tem que saber a porção certa. E qual é a porção certa? Tem uma resposta para isso. A porção certa se chama oportunidade. Se você usar, quando tiver oportunidade, salgar, vai salgar na medida certa. Agora, se você ficar perseguindo as pessoas, enchendo as pessoas, você vai estar salgando demais. Você não está aproveitando a oportunidade. Você está insistindo demais. Não adianta. É como nós somos plantadores de semente, né? Faz um buraco e planta alguma coisa aqui debaixo desse concreto aqui, vê se nasce. Isso é insistência. Pregação do Evangelho, ser missionário é aproveitar oportunidade. Missionário faz isso. Missionário vai lá não sei na onde, ele cria a oportunidade. Ele vive no meio. Tem missionários que ficam anos vivendo no meio das pessoas, tribos indígenas, outros povos por aí, e não falam uma palavra sobre Jesus. Nada. Por quê? Porque ainda não apareceu a oportunidade. E se ele falar fora da oportunidade, ele vai ser expulso de lá. Aí não prega mais. Ele fica anos ali e não fala uma palavra sobre Jesus. Mas também quando começa a falar, aí não tem quem segure. Então nós somos o sal da terra. O sal é para preservar e para dar sabor. Então cuidado para não deixar estragar, mas cuidado para não salgar demais, porque comida salgada não tem quem coma. Nós precisamos aprender a temperar esse mundo, né, da maneira correta. Mas ele diz também que nós somos a luz do mundo. A luz do mundo. E aí eu me lembro, se eu não estiver enganado, quando ele falou isso, ele disse o seguinte: se você pega a luz, naquele tempo ele chamou de candeia, né, que é aquelas candeeiro, tipo uma, como é que chama? Lamparina, né? Naquele tempo era isso, não é essas luzonas bonitas, é aquelas lamparinas. Ninguém que quer iluminar uma casa pega a lamparina e põe debaixo da mesa, porque não ilumina nada, não é? Se você quiser iluminar, você precisa colocar ela no alto. Então vai mais uma vez a questão da oportunidade aqui. Se você quer iluminar o mundo, você precisa aproveitar as oportunidades. E quando a oportunidade vem, é porque você precisa iluminar. Tem pessoas que precisam de luz. E se você é um sério candidato a iluminar o mundo, tem que aproveitar quando você pegar uma pessoa com cara de trevas, jogar a luz nela. Como a irmã fez ali. Ele vender plano funerário, rapaz, você quer me matar? Que conversa é essa, né? E aí no plano funerário ela já mandou aqui, ó. Depois do plano funerário, vocês garantem a vida eterna? Né? O seu plano cobre vida eterna? Nós já perguntaram isso para alguém que vende plano funerário? Não? Né? O nosso plano cobre tudo. Cobre vida eterna também? Não, a gente cobre até ali, ó. Desceu ali, acabou, não tem reclamação mais. O que vai acontecer depois é o problema, né? Faz, amor.
coisas acontecem. Então não perca a oportunidade. Uma vez minha tia estava muito doente, ela pegou meningite, faz muito tempo. E ela estava muito ruim no hospital, péssimo mesmo, sabe? Muito ruim. E ficou um tempo assim. Aí eu fui visitar ela, a gente foi visitar ela, o pessoal da igreja foi junto comigo. E aí nós falamos o amor de Jesus para ela, tudo, né? Oramos com ela, mas ela nem entendia mais nada. Ela não falava coisa com coisa, sabe? A mente completamente apagada. E mas a gente falou, comentou com ela, oramos com ela só balançava a cabeça e não falava direito, tudo. E no dia seguinte ela faleceu, né? Então a gente teve a oportunidade de balançar o amor de Deus para ela. E as coisas acontecem assim. A gente não pode deixar de perder as oportunidades que a gente tem na vida. E tantas outras testemunhos que a gente podia contar aqui, né? Situações assim, de última hora, que você vai e fala do amor para a pessoa, parece que aquela palavra que você dá para a pessoa é a última palavra que ela precisava escutar. Agora Jesus disse para o afetando, né? Hoje você estará no paraíso comigo. Já pensou o último momento dele? O último momento, né? Talvez a última palavra que ela precisava escutar para desligar ela desse mundo era aquela palavra que você não falou, né? Ou que você falou. E aquela palavra desligou ela do mundo e ela pôde partir em paz. E aí? Vamos salvar o mundo? Vamos iluminar o mundo? Amém? Jesus conta com a gente. Jesus conta com a gente para iluminar e temperar esse mundo. Amém? E eu quero, vamos falar o versículo. Eu quero terminar agradecendo muito por vocês, muito obrigado por esse período que a gente passou junto aqui. Podemos estudar a palavra de Deus. Eu espero que tenha trazido alguma reflexão para a sua vida, né? Que a gente pense nisso, que a gente converse, que a gente fale sobre isso. E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, para não ficar mal o que eu falei no começo: eu sou completamente apaixonado pela igreja, completamente apaixonado. A igreja é o melhor lugar para se estar. É maravilhoso isso aqui, só que precisa funcionar. Quanto mais ela funciona, mais a gente ama. Amém?